E aí, galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, episódio número 105. Eu sou o Alessandro, faz tempo que eu não me apresento aqui, né? Eu sou o Alessandro e vamos falar hoje sobre a plataformização e a inteligência artificial utilizada na educação pública, especialmente no caso dos estados de São Paulo e do Paraná, né? E para isso nós temos convidados especiais, né? Falamos com o Fernando Cássio, professor da Escola de Educação da Universidade de São Paulo, e com o Afonso Cardoso, professor da Rede Pública do Paraná, cada um representando o estado que eles presenciaram, né, o crescimento da utilização desses mecanismos aí. E também estou com aquele, né, de sempre, aquela estrela de querência, Luiz Domingos. Tudo bem, Luiz? E aí, Ale, saudações a todos e todas. Vamos embora. Agradecer muito aos dois entrevistados que deram seus relatos, suas explicações, para a gente olhar mais de perto o que está acontecendo com a educação nesses estados, no Paraná e em São Paulo. Mas, antes de mais nada, fazer alguns avisos importantes aqui. Em primeiro lugar, a gente vai deixar na descrição do episódio o link para as doações para as tragédias que estão acontecendo no estado do Rio Grande do Sul e mandar a nossa solidariedade para a população do estado do Rio Grande do Sul, aqueles que ouvem, mas também aqueles que não ouvem, enfim, mandar todo o nosso sentimento e quem puder doar, ajude ali no link, que tem vários meios para você ajudar com doações de dinheiro, com Pix, a mitigar o sofrimento da população gaúcha. Em segundo lugar, a gente mudou o dia. Como é que é isso, Luciano? Pois é, a gente, enfim, a nossa rotina profissional, né, acabou modificando muito esse ano e a terça-feira acabou se tornando um dia um pouco difícil da gente fazer o lançamento dos episódios. A gente fez, então, para conseguir manter em dia, né, os episódios e não ter atrasos, mas a gente mudou para quinta-feira. Então, a gente sabe que parte de vocês já estão acostumados, né, a ouvir a gente nas terças-feiras, mas a gente vai estar agora subindo os nossos episódios em todas as plataformas. Quinta-feira, então toda quinta-feira, Maldita Politicagem. Beleza, galera? E depois, ao longo dos meses, vocês podem avaliar se era melhor na terça. A gente pode contar com a sorte e tentar voltar para a terça no próximo semestre, dependendo da distribuição das nossas aulas também, né? As aulas presenciais. E ainda mais um aviso, se você está chegando agora, o Maldita Politicagem é um conteúdo educacional nas áreas de ciências sociais. Esse projeto é um projeto independente. Nós temos episódios semanais, já estamos no episódio número 105. Mas para que esse trabalho prossiga, a gente conta e necessita da contribuição financeira daqueles ouvintes que puderem doar. Se você gostou muito e quer fazer uma contribuição para o projeto continuar, vá em apoia.se/Maldita Politicagem. Isso é muito importante para a gente, é muito importante para o projeto continuar. E é isso, Alessandro. Tem uma imagem inicial para a gente começar a despertar o interesse aqui, Luiz? Temos. A gente está escondendo o protagonista do episódio, mas vale começar contando uma historinha. Em 2017, no estado de São Paulo, na Secretaria de Educação do estado de São Paulo, o governador ainda era o Geraldo Alckmin, faz tempo isso, antes da gestão do Dória e antes da gestão do Tarcísio, o atual governador, mas o secretário de Educação naquele período era o José Renato Nalini. Ele conta que ele estava num evento no Teatro Municipal de São Paulo, e chegou uma figura para ele e falou assim: olha só, secretário, eu sou rico e quero ajudar a educação no estado de São Paulo. Esse, então, secretário Nalini, disse que ficou feliz porque o estado precisava da contribuição de empresas para abraçar projetos da educação de São Paulo, e ficou conversando com esse figura que queria contribuir para a educação de São Paulo, dizendo que era rico. E depois de algumas conversas, o secretário resolveu dar um cargo para ele, uma assessoria técnica para esse indivíduo que se apresentou para ele. Ele ficou trabalhando lá, levantou alguns dados de performance de aluno, e chegava em alguns coordenadores, alguns diretores da SEDUC de São Paulo, e falava assim: eu quero aprender com você, me adota. Ele chegou e falou isso para vários superintendentes, altos cargos da SEDUC de São Paulo: me adota, quero aprender mais sobre educação. Passados 6 meses, o secretário fez uma reunião com a sua equipe e disse para ele, falou: fulano, e aí, como é que está sendo? Aí ele falou: está sendo bom, eu estou treinando para ser secretário de Educação. Com essa resposta, o Nalini, o secretário de São Paulo, da Educação de São Paulo,
pediu a exoneração do cargo dessa figura, dizendo que ele não ia ser coach do sucessor dele. E nós estamos falando aqui do Renato Feder. O Renato Feder é o atual secretário de Educação do Estado de São Paulo, agora na gestão Tarcísio, e foi o secretário de Educação do Paraná no primeiro mandato do Ratinho Júnior. Ele, portanto, chega na educação desse jeito, pedindo um cargo para o secretário de Educação de São Paulo, trabalhou lá numa instância durante um pequeno período e depois veio a ser secretário de Educação em São Paulo. Nós vamos contar melhor a história dessa figura, do Renato Feder, porque o episódio todo está atrelado a esse perfil desse empresário que atualmente é o secretário de Educação do Estado de São Paulo. Então, galera, no primeiro bloco a gente vai falar quem é o Renato Feder. A gente pede para que vocês ouçam isso, né? Com um objetivo não, na verdade, de falar exatamente do Renato Feder, né? Mas a gente está ilustrando através dele, através da sua trajetória, através dos seus objetivos, um processo que é mais amplo do que o caso dele, né? É que nesse caso ele é uma figura tão fundamental para educação de São Paulo, para os acontecimentos recentes e para a educação do Paraná também, que a gente acaba focando só nele, mas essa é um problema educacional brasileiro que tem ocorrido, então façam aí suas reflexões. No primeiro bloco a gente fala mais sobre esse personagem e os aspectos mais básicos dessas propostas de plataformização, utilização das inteligências artificiais e os problemas, né, que resultam disso nas escolas públicas do Paraná e de São Paulo. No segundo bloco, a gente traz algumas discussões, né, decorrentes disso. Falta de tempo, violação profissional, né, um quebra-pau também que vai abordar uma percepção, né, dos alunos sobre isso. Bom, e no bloco 3, como de sempre, aqueles quadros, a gente vai discutir aqui no final um pouco do nosso papel como professor. Luiz Domingos disse que tem uma luta de gosto especial para nós. Então continue com a gente, galera. Luiz Domingos, por que esse título, Faria Limer da Educação? A gente vai apurar o perfil do Renato Feder e mostrar como que ele tem esse perfil de um empresário jovem, típico, né, dessa avenida Faria Lima, lá em São Paulo, que é o espaço centro do mercado financeiro. A gente abordou o perfil dos Faria Limers num episódio lá atrás, nem lembro o número. A gente deixa na descrição do episódio também para você. Bom, ele é herdeiro da Elgin, uma fabricante de máquina de costura de São Paulo. Eu acho que é Elgin. Elgin? E ele se formou em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas e economia pela USP, pela Universidade de São Paulo. Ele criou uma empresa com um sócio lá atrás, que era uma empresa de cartucho de impressora. Cartucho de impressora, mas já ganhou uns tostões. Começou a ficar milionário com aquilo ali. A Multilaser, se não me engano. Isso, a Multilaser hoje que fabrica uma série de artefatos para o mundo da computação. Isso. Né? E depois começou a se dedicar, a expandir a empresa para o ramo educacional, começou fazendo intercâmbio de estudantes para o exterior, enfim. E foi com esse perfil que ele pediu emprego lá na Secretaria de Educação de São Paulo. É importante dizer que ele, diz que desde muito antes, ele já se dedicava à educação, discute muito novas tecnologias, que é a função da empresa dele, voltadas para a educação. Essa é a informação mais importante do perfil dele. Ele tem um perfil de empresário, com formação em administração pública, economia, uma empresa muito bem sucedida, e ele decide ir para o ramo da educação. Essa confluência entre educação e grandes empresas, a gente também já discutiu no episódio sobre a Fundação Lehman. A gente também deixa na descrição do episódio. Mas essa confluência, esse encontro é super importante para nós desenvolvermos aqui o argumento do episódio. Mas vamos lá, então, para alguns detalhes, né, dessa biografia, né, no ponto de vista político, né, ele trabalhava na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, SEDUC, né, mas ele se tornou secretário de Educação do Paraná, né, em 2019, nomeado por Ratinho Júnior, né, no primeiro mandato. E isso, enfim, né, foi uma política educacional completamente polêmica, né, com a adoção das escolas cívicos-militares e com a adoção das plataformas, né, de controle de presença, controle de rendimento
dos profissionais da educação do Paraná. Quando ele ainda era secretário do Paraná, ele foi cogitado como ministro da Educação, né, pelo Bolsonaro, e parece que os Olavetes brigaram e tiraram o nome dele da linha, né? A história é muito boa. Ele, depois que a pasta da educação do governo Bolsonaro começou a ser um carrossel, né, que não parava o ministro lá. Primeiro foi esqueci o nome do cara. Não vai lembrar aquele monte de cara que teve tudo. Foi um cara antes do Weintraub. Depois que o Weintraub rodou, ele foi cogitado para ser ministro da Educação. Aí teve uma blitz no Twitter dos olavistas e dos evangélicos, porque eram dois campos que queriam ter ingerência, ascendência sobre o Ministério da Educação. Mas disse que o Bolsonaro foi vetá-lo depois que descobriu que ele tinha sido o maior doador para a campanha do João Dória. O Feder foi... Já no contexto de briga, né? Sim, o Bolsonaro já tinha brigado com o João Dória, e segundo consta, o Renato Feder tinha sido o maior, ou um dos maiores doadores para a eleição do Dória. E o Bolsonaro já estava desgostoso com o Dória e vetou o nome do Feder. Então, vejam, é uma carreira meteórica. Em 17 ele vira um cargo comissionado na SEDUC em São Paulo, 19 secretário da Educação do Paraná, e em 2021 ele ia ser nomeado ministro da Educação. Um intervalo de 4 anos para sair do empresário para virar ministro da Educação. Só para ilustrar um pouco dos ocorridos, né, a professora Márcia Giacomini, da Unifesp, diz que, por exemplo, né, quando ele foi anunciado, né, como secretário da Educação do Estado de São Paulo, antes de assumir, mas já anunciado, a secretaria fez uma compra de 192 milhões da Multilaser, né? Então, veja, a Multilaser, que é a mesma empresa da qual ele é sócio, né? E ele tem um livro, veja só, né? Diz a biografia dele no LinkedIn, fui lá fuçar, que ele, enfim, trabalhou 20 anos na educação como professor de matemática, que ele adora, ama a educação, etc. Ele é um professor abnegado? Então, não sei do que, porque ele tem pouca informação, né, de fato, mas... Eu acredito. Ele foi diretor de escola filantrópica, enfim. Ele é um anjo. Mas ele escreveu um livro chamado Carregando o Elefante, que diz, né, o elefante, no caso, é o Estado, né, e ele invoca todos aqueles argumentos que a gente já conhece do liberalismo brasileiro, né, do liberal brasileiro, aliás, defendendo a privatização de tudo, de todos e das escolas também, né? Então é mais ou menos isso. Bom, Luiz, a gente perguntou, então vamos começar com o Fernando Cássio. Nós perguntamos um pouco da opinião dele sobre quem é o Renato Feder, né, depois dessa breve explicação nossa, e o que ele quer, né, os objetivos que o Renato Feder traz para a educação brasileira. O Renato Feder é um sujeito que não sabe nada de educação, né? Pelo contrário, ele, inclusive, abomina a educação, né? Ele tem por trás esse sorriso, né, meio estampado no rosto, assim, essa caricatura um pouco grotesca, né, que ele faz, né, sorriso, etc. Ele é uma pessoa que odeia professores, né, que tem, assim, ojeriza mesmo, né, a professora, a escola pública, essa coisa toda, né. E ele é um sujeito que entrou na gestão educacional para prospectar negócio, né? Então, assim, é básico, né? Então, ele começou pelo Paraná, mas, claro, o objetivo dele era chegar na Secretaria de Educação de São Paulo, porque nós estamos falando de uma secretaria muito grande, né? Assim, a rede estadual de São Paulo é uma rede, assim... Ela é o dobro da segunda maior, que é a de Minas Gerais, né? Ela é uma rede de ensino muito grande, né? E não só isso, São Paulo é um estado muito grande, com 40 milhões de habitantes, estamos falando de 20% da população do país, e você tem, assim, uma influência muito grande da política educacional do estado de São Paulo, por exemplo, nos municípios do estado de São Paulo, em outros estados, né, via o CONSED, o Conselho dos Secretários de Educação. Então, para um empresário, né, interessado em prospectar negócio, o lugar estratégico para ele prospectar negócio é a rede estadual de São Paulo, né? Então, assim, eu não sou nem tão ingênuo a ponto de achar que... É claro que as empresas do secretário, né, com as quais o secretário tem
ações, etc., é claro que elas têm contratos já ativos e tal, mas o objetivo dele não é ganhar dinheiro agora, né? O objetivo dele é transformar a dinâmica da rede, colocar a rede de ensino na dependência da compra do equipamento, né? Então, no fim das contas, quer dizer, as plataformas, elas são o pretexto, né, para que a rede fique dependente do equipamento, dependente da compra periódica, dos contratos bilionários para comprar os equipamentos. Essa é a questão, né? Não é questão que a plataforma é ou não é eficaz, etc. Né, é evidente que uma pessoa como o Renato Feder, assim, né, tem alguma coisa de crença, de um certo fanatismo, né, com esse tecnosolucionismo educativo, né? Ele manifesta isso, né? O olho até brilha, assim, né? Uma pessoa tem um comportamento fanático mesmo, né? Mas a gente está falando de prospecção de negócio mesmo, né? Porque no fim das contas é isso, assim. Se a gente analisar objetivamente o que ele faz no estado de São Paulo, a rede de ensino vem oferecendo material didático que é um negócio vergonhoso, uns slides assim, com uns tópicos, que é um negócio assim, chega a ser constrangedor, né? Ou seja, assim, não tem como alguém achar que isso é bom, entendeu? Tem qualidade esse negócio, né? Nenhuma pessoa como o Renato Feder, né, seria capaz de achar que aquilo, na escola privada onde seus filhos estudam, etc., né, ou se ele tiver filhos, vai achar que aquilo é uma coisa que tem qualidade. Aquilo não tem qualidade, né? Então, o objetivo não é melhorar a qualidade. O objetivo é pegar a rede de ensino e colocar ela de joelhos para as empresas que vão vender o computador, que vão vender o tablet. E aí, né, senta o pau no orçamento público para fazer essas assinaturas dessas plataformas e coloca todas as rotinas da escola, da vida escolar, né, quase à disposição das plataformas. Bom, a gente ouviu o Fernando Cássio, é interessante, né, de pensar, né? Será que o Renato Feder gostaria de colocar os filhos dele, se é que ele tem filhos, né, para ver os slides com tópicos tosquíssimos, como relata o Fernando Feder? O Fernando Cássio. Fernando Cássio, desculpa. Fernando Feder, desculpa, Fernando Cássio. Sacaneei. Então, enfim, bizarro, né? E foi uma coisa muito parecida, que na época que o Ratinho Júnior estava anunciando aqui no Paraná, né, essas novas tecnologias, etc., e que ele falava, né, discursava sobre, uma matéria muito parecida aqui na cidade de Curitiba, né, mostrou como os filhos do Ratinho Júnior estudavam em colégios de 15, 17 mil reais no mês e não tinha nada daquilo, né? Então, veja, esse é um fator interessante também. Vamos só apontar um pouco o que é isso, né? Então, essa plataformização é você começar a lançar mão na rotina escolar de muitas plataformas virtuais, como, por exemplo, quiz de matemática, aplicativos que você sobe a tua redação e o próprio aplicativo faz uma análise da tua redação por meio de inteligência artificial. Né? No caso do Paraná e provavelmente em São Paulo também, não há mais como o aluno fazer redação por papel. A redação tem que ser feita digitalmente e subir no sistema. Em 90% dos casos, não sei dizer, mas em quantidade muito superior à metade, essas redações são escritas no celular. E os alunos não têm gostado, porque escrever no celular é difícil, é mais devagar do que escrever no papel ou escrever, por exemplo, no computador. Mas o fato é que você tem tirado a prática de uso de papel e caneta e lápis. E aí, aplicativos de matemática, que você tem uma resposta lá, cria uma situação lá, e o que isso se refere? A fórmula de Bhaskara, mas o aluno não sabe como que ela é construída, ele só coloca lá que é Bhaskara. Então você tem uma série de respostas que são muito intuitivas e pouco reflexivas, na qual o aluno não vê a construção do raciocínio da fórmula, daquele raciocínio matemático.
E isso está sendo utilizado em várias disciplinas. Segundo consta, no Paraná você já tem mais de 10 plataformas. Então, é a plataforma para fazer chamada, é a plataforma para fazer um quiz, é a plataforma para redação, é a plataforma para você fazer texto de inglês, é a plataforma de matemática e também a plataforma da Prova Paraná, que é o simulado na qual o aluno testa os seus conhecimentos para fazer a Prova Brasil, que é o grande exame nacional, um dos exames que afere a posição da escola no IDEB. E aqui tudo indica, né, pelos relatos dos especialistas aqui, né, funciona que nem uma gamificação da trajetória do professor, né? Um jogo de RPG quase, né? Porque ele vai preenchendo os atributos, ele vai subindo nas classificações, né? Enfim, conforme ele não desempenha aquilo, existe uma espécie de dano, né? A sua pontuação. A gente vai falar, a gente perguntou, aliás, para o Afonso, né? O outro convidado, né? Outro convidado em nome do Paraná, da Educação Pública do Paraná, sobre o caráter compulsório ou não, né? Da utilização dessas plataformas. Vamos ouvir. Bom, eu penso que, em primeiro lugar, é necessário situar essa ideia da compulsoriedade, né, do uso das plataformas nas escolas públicas, porque isso é propagado pelo Estado, pelas chefias, da Secretaria de Educação e do núcleo, né, isso chega até as escolas e acaba, de alguma maneira, forçando os professores a organizarem as aulas a partir das plataformas, mas a rigor, você não tem nenhuma normativa legal que garanta a obrigatoriedade ou que explicite a obrigatoriedade no uso. Então, é muito mais uma pedagogia do medo ali, de você, se não usar a plataforma, ter algum prejuízo na carreira, ter algum prejuízo na classificação para distribuição de aula no ano seguinte, ou coisas mais graves, por exemplo, se não usar a plataforma, vai ter que responder, assinar ata, responder sindicância, mas a rigor, e a gente analisou isso ali na coordenação ali de sociologia da escola que eu trabalho, não há nenhum documento, nenhuma instrução, decreto que obrigue, né? Então, você vê como o governo tem sido muito persuasivo e nessas críticas com muito pouco diálogo, né? Com muita truculência de impor, né? Uma ferramenta baseada num fetiche tecnológico, assim, que num passe de mágicas melhoraria, né? Os resultados da educação, especialmente ali no ensino médio. Porque, assim, o objetivo que o governo tem, a política educacional do governo Ratinho, é basicamente uma política gerencial, uma pedagogia gerencial, né, de produção de números, de controle total do que está sendo feito nas escolas, utilização de ferramentas típicas do mercado corporativo, como o Power BI, para verificar o que os professores estão fazendo, se estão lançando as notas, se estão usando as plataformas, fazendo ranqueamento de escola. E, na realidade, isso tem tido um impacto assim, muito grande na dinâmica escolar, né? Porque, como não há diálogo, os professores, de alguma maneira, temem que algo possa acontecer. E é aquela coisa, a Secretaria de Educação mandou usar as plataformas, então a gente não tem alternativa, né? Então, isso tem caído assim, de forma muito pouco... Tem sido muito acrítica, né? A implementação nas escolas dessa pedagogia gerencialista do Estado, né? Então, eu percebo, assim, pelo que os alunos têm falado, tal, que é uma coisa muito maçante, porque, basicamente, o professor não dá aula mais, né? Ele não prepara a aula, ele é um executor de plataformas que obrigam os alunos, eventualmente, a baixar as plataformas nos próprios celulares, porque as escolas não têm, às vezes, estrutura de laboratório, toda a aula baseada em materiais que já estão prontos, que não dialogam com os conteúdos das disciplinas, que engessam no processo de ensino-aprendizagem, baseado numa política, assim, de submissão total, né, do processo pedagógico ao uso de tecnologia. Isso tem prejudicado não apenas o aprendizado ali, né, mas o próprio relacionamento que os professores mantêm com os alunos. Essa é uma informação importante, traz o Afonso, porque para muitos há muita pressão dentro das escolas para os professores usarem isso. Os diretores são cobrados e os diretores são ameaçados a não serem reconduzidos aos seus cargos caso a sua escola não use em larga escala essas plataformas, porque há um controle pelo Power BI, muitos devem saber o que é, mas é um aplicativo da Microsoft que controla o acesso às ferramentas do computador. Então, se os professores não estão usando, isso vai gerar um índice negativo para o diretor que tem o seu cargo, um cargo de indicação pela Secretaria Estadual. Então, é uma espécie de assédio dos diretores sobre os professores. Mas, Alessandro,
O Afonso fala que essa obrigatoriedade ela é afirmada, é um terrorismo, porque na prática não existe nenhum documento que obrigue, certo? Sim. Só que, olha só que interessante, outro dia eu conversei com um ex-aluno meu, que também está na rede pública do Paraná, e ele disse que na escola que ele trabalha é apresentado como obrigatório, e ameaça de não renovar contrato e assim por diante pelo programa de processo seletivo simplificado e tudo isso. Então existe, de fato, um terrorismo sobre os diretores, sobre os supervisores e sobre os professores para usar essas plataformas. Então, toda essa dinâmica que a gente tentou descrever é a introdução mal dialogada, sem discutir com a rede, sem discutir com o Conselho Estadual de Educação, sem discutir com o sindicato, sem discutir com os pais e alunos, é a introdução desenfreada de plataformas de educação digital. Veja, nós não somos aqui contrários à plataforma de educação digital, mas nós estamos discutindo o método adotado pela Secretaria do Paraná e a de São Paulo, que é um método de atropelo, né? E as consequências disso para o dia a dia da sala de aula na rede pública. Então, Alessandro, eu queria ver com você o que você tem a dizer, se tem um dado a respeito disso. Outra coisa importante. Deu um maior bafafá no final do ano passado que a SEDUC de São Paulo ia abrir mão de participar do Programa Nacional do Livro Didático, PNLD. Esse programa envia livros para as escolas, pagos pelo governo federal, e as escolas e os governos estaduais, eles aderem ao programa. O FEDER e a Secretaria de São Paulo decidiram abrir mão de participar desse programa e rejeitar 120 milhões de reais em livro que o governo federal dá para o estado de São Paulo, sob a justificativa de que eles iam fazer os materiais deles todos de forma digital, sem livro impresso, que isso é coisa do passado, isso é coisa de velho, negócio de papel. Bom, deu muito bafafá, a imprensa pegou problemas dos materiais digitais, o lobby da indústria do livro didático, da indústria de celulose foi em cima, o Ministério Público foi em cima e o governo estadual teve que recuar. Então, eles atualmente ainda estão dentro do programa, mas muito a contragosto do FEDER. Bom, Luiz, para o nosso Tem Tabela hoje, então, só para ilustrar um pouco da força, né, dessas empresas que estão olhando para a educação brasileira, nós temos um dado trazido pela Raquel Kozer, da revista Piauí, né, que diz o seguinte: a Multilaser, a empresa, né, do nosso querido secretário de Educação do Estado de São Paulo, tem uma receita bruta de 6 bilhões, teve em 2022 uma receita bruta de 6 bilhões de reais, né, o que é cerca de 500 milhões a mais que todas as editoras de livros do país. Veja só, juntas, né? Somadas. Então, existe, né, essa tendência recente, né, dessas grandes empresas olharem para a educação e começarem sempre, né, atacando material didático, atacando o caráter público, enfim, né? Eles vão pouco a pouco corroendo aquilo que estava estabelecido na educação do Paraná. Eu queria falar só uma última coisa antes de fechar esse primeiro bloco. O nosso argumento, obviamente, não é isolar a educação da tecnologia, não é dizer que a educação estava uma maravilha e agora ficou uma porcaria, não é nada disso, né? Mas que o que, na verdade, tem ocorrido, né, no caso do Paraná e de São Paulo, e que os especialistas aqui apontaram também, na verdade, um aproveitamento de uma lacuna, né, para conseguir transformar isso num negócio, num grande negócio, portanto, né, esse é o objetivo fundamental, né? Calma, Alessandro, calma. A gente citava para desenvolver detalhadamente o que é a plataformização no segundo bloco. Vamos lá. Nós tivemos as duas respostas voltadas para isso, uma do Afonso e uma do Fernando Cássio. Pela ordem, vamos ouvir o Fernando Cássio, que vai falar qual que é a perspectiva de plataformização que ele está vendo no estado de São Paulo, já que ele é um pesquisador que estuda a educação paulista, e depois nós ouvimos o Afonso sobre o Paraná. Aí você tem várias questões, né? Assim, tem primeiro uma premissa educacional errada, equivocada, falsa, né? Essa ideia de que de que automatizar processos, né, educativos, que é uma coisa possível primeiro, né? Não é possível, o processo educativo não é automatizável. Ele é um processo que tem vários graus de indeterminação, faz parte da educação, ser um pouco indeterminada, um processo um pouco aberto. É claro que a escola
não está alheia ao mundo, e, portanto, as tecnologias que estão no mundo, elas têm que circular na escola, elas têm que ser discutidas na escola, as tecnologias têm que ser utilizadas dentro dos processos pedagógicos, mas isso é muito diferente do que se propõe, né, com essas plataformas, porque, no fim das contas, essas plataformas elas não servem para melhorar nada na educação, né? Não servem para melhorar nada o trabalho dos professores, não servem para poupar o tempo dos professores, dos diretores, elas não servem para nada disso, né? Para nada daquilo que, em tese, essas tecnologias educacionais poderiam, né, contribuir para, né? Elas, na verdade, servem para justificar as compras dos aparelhos, né? Então, assim, tanto que a política de uso dessas plataformas em São Paulo não é nada diferente do que era no Paraná, evidentemente. A diferença é que a rede é muito maior, né? E, portanto, a gravidade dos problemas ela vai se magnificando, né, de uma forma muito grande. Então, a política de uso é isso, é tempo de login, né? Então, o que a Secretaria de Educação faz é cobrar os diretores, cobrar os supervisores, cobrar os dirigentes de ensino para que as pessoas se tornem capatazes digitais e cobrem o tempo de acesso dos professores, o tempo de acesso dos estudantes, o tempo de acesso das coisas, né? E os estudantes fazem qualquer coisa, né? Colocam lá qualquer tarefa, caracteres aleatórios, receita de bolo, qualquer coisa, né? Porque o objetivo é simplesmente que o sistema fique verdinho ali, né? Não é fazer a tarefa, né? Não é produzir um texto, não é nada disso. Então, assim, você tem uma subversão, na verdade eu não digo nem subversão, uma perversão do papel da escola, da função da aula, do trabalho docente, né? Bom, eu acho que o Fernando ele acaba trazendo aqui, desmistificando várias coisas, né? Primeiro que a plataforma não consegue lidar, né, com a tarefa que ela promete, né, de corrigir, enfim, né? Os alunos colocam qualquer coisa, né, e aquilo é preenchido e assim vai, né? E segundo que outro fator interessante, né, é o que representa, né, sair do Paraná e ir para São Paulo, né, no caso Renato Federer, para sua trajetória política e para os seus negócios, né? Se trata de um estado com 40 milhões de habitantes, né, com a maior rede de educação do país como um todo, né? Então é um pote de ouro realmente que não é, como diz o Fernando Cássio, não é um objetivo agora, né, ganhar dinheiro de forma tão imediata, mas que faz com que isso se torne cada vez mais necessário não, né? Necessário no ponto de vista do projeto que ele mesmo está estruturando. Né? Você vai criando uma dependência estrutural das escolas comprarem os softwares, depois comprarem os hardwares, todas dessas empresas que são as empresas que estão com esses produtos disponíveis, né? Então, interessante, o empresário, o acionista da empresa cria a política, ele não vai criar uma política para uma plataforma de uma concorrente, né? A gente tem que pensar isso. Mas a gente perguntou para os nossos entrevistados o que acontece. Por exemplo, o Paraná tem tido uma boa avaliação nas pesquisas de opinião pública sobre as políticas de educação. Então a população olha e fala, tá boa a educação, tem plataforma, as crianças estudam com celular. Por outro lado, dentro da instituição escolar, professores estão sobrecarregados e reclamando, porque eles viraram, como disse o Fernando Cássio, capataz de inteligência artificial. Antigamente tinha uma expressão que era bedel. Bedel era aquele assistente de professor que tinha, né? Agora o professor, ele é bedel do computador. Ele tem que ficar... O computador, a aula fica enfadonha e os alunos estão reclamando. Então, que descompasso é esse? Que gap que é esse? Entre uma população que avalia bem a política e o professor e a comunidade escolar, entre eles o aluno, avalia mal. O Afonso nos ajuda a entender essa pergunta, lembrando que essa resposta já ajuda a montar o quebra-pau para nós, né? Porque vai ter dois diagnósticos, um difuso da população e um mais palpável da comunidade escolar. Olha, eu penso que
que existe assim disseminado na sociedade, né, algo associado à ideia de que as tecnologias são um fim em si mesmo, que é algo inexorável e que elas, de alguma maneira, são associadas a uma noção de moderno, de algo que garante progresso, uma inserção no século XXI. Então, eu tenho a impressão que a própria propaganda que o governo do estado tem feito, né, ele tem feito muita propaganda em relação aos índices do IDEB que o Paraná atingiu na última avaliação, que colocaram o ensino médio do estado no primeiro lugar do ranking, e isso tem sido associado também nas propagandas institucionais com o uso das plataformas, né, com um ensino que é moderno, com um ensino que prepara para o mercado de trabalho, que não é aquele ensino medieval. Então, eu acho que, dando a combinação desse indicador do IDEB, feito com muita propaganda no governo do estado, do Paraná com melhor educação do Brasil, etc., isso, de alguma maneira, permite que o estado aponte essas tecnologias, essas supostas inovações que estão sendo implementadas na rotina escolar como a razão da melhoria, né? Como a realização de um ensino que tivesse se voltado, né, para o século XXI, para essa inserção num mundo cada vez mais tecnológico. Eu acho que essa é uma das razões, né? Isso tem a ver com algo que vai além da própria realidade da escola, né? Mas eu acho que do entendimento da sociedade como um todo, de como se vê a tecnologia, né? Como um ente abstrato, assim, né? Um ente que não tem relação com as contradições do mundo, né? Então, como algo que fosse produzido para resolver os problemas. E eu acho que a utilização dessas plataformas nesse tipo de política e a propaganda que é feita, eu acho que isso reverbera assim, né, na avaliação que o governo do estado tem. E um outro aspecto, e eu acho que também ele é mais amplo, tem a ver com a baixíssima demonstração de resistência pública do magistério em relação a essas políticas educacionais. Não só em relação ao uso das plataformas, mas também a ideia dessa pedagogia gerencialista de controle que vai além do uso das plataformas, a própria militarização das escolas, né, esse modelo de ensino, de escola integral que o Paraná tem adotado, que é um modelo que, na realidade, aprofunda os problemas que estão acentuados, que já estão apontados no currículo do novo ensino médio, na organização do ensino médio com essa nova estrutura curricular, e você não tem, você tem pouquíssima resistência, né, pública. Eu digo manifestação, mesmo propaganda, para, de alguma maneira, tentar contraditar aquilo que a propaganda institucional tem feito. Então, se você pega a própria organização política da categoria, né, paralisação, movimentos de greve, algum tipo de agitação que permita sair da rotina da escola a crítica a esse tipo de política, né? Então, você não tem nada disso nos últimos anos, né? Mesmo antes da pandemia, você já tinha uma mobilização baixíssima, e eu acho que tem uma série de razões, né? Da própria organização sindical, etc., e talvez de um contexto mais amplo da política no país nesse momento, mas que também deixam o governo numa condição muito confortável, né? E é uma coisa muito impressionante, porque recentemente saiu uma pesquisa que mais de 90% dos pais de alunos avaliam positivamente o trabalho dos professores, né? Mas, ao mesmo tempo, você não tem nenhum tipo de valorização, e, na realidade, os professores podem se ver valorizados pelos pais dos alunos, que uma pesquisa demonstra, mas não é exatamente isso que a gente vivencia no ambiente da escola, mas isso não sai, né, da sala de aula ou da sala dos professores. Então, acho que isso contribui para essa distância, né, de percepção entre quem está na escola, quem estuda políticas públicas na educação, e o grande público, né, que vai fazer uma avaliação do governo do estado e coloca a política educacional como sendo a de maior destaque. Agora, japonês, você sempre pergunta, ficou a minha vez. O que você acha? Você acha uma maldição esses materiais que estão sendo entregues pela Secretaria de Educação? No Paraná já tem essa fama, graças aos 4 anos de FEDER, mas agora em São Paulo, materiais bem bonitinhos, bem certinhos, todos cheios de, né, conteúdo, ou não. Fala pra gente. Então, é uma maldição esse negócio, porque, veja só, eu não tenho, eu acho, né, esse é achismo meu, não fui procurar, mas eu acho que eles foram atrás de profissionais sérios para escrever a coisa, etc., né? Mas que, eventualmente, eles devem ter dado aquele prazo ridículo para a pessoa escrever, enfim, né? Se tem alguém por trás dessas coisas aí, não é um desrespeito esse, a gente uma crítica mais ao modelo como um todo, né? Na verdade, durante o governo do Tarcísio, né,
no Programa Nacional do Livro Didático, né, ele foi apresentar lá um novo material digitalizado, etc., né, um novo material didático, e esse material trazia uma série de erros que chamou atenção na época. Eu acho que parte dos ouvintes vai lembrar das chamadas, né, dos jornais, que praia da cidade de São Paulo agora é uma coisa real, né, os paulistanos agora podem ficar felizes da vida que tem praia ali na cidade, que a Lei Áurea foi assinada pelo Dom Pedro II, né, quando na verdade foi assinada pela Princesa Isabel, e que doenças como Parkinson e Alzheimer são transmitidas por água ou por metais pesados. Então tomem cuidado, galera, a água que vocês tomam, com os metais pesados que vocês encostam, né? Porque isso foi no atropelo, porque isso acho que ilustra um pouco que a preocupação não é a qualidade da coisa, a preocupação é ter ali um material, preencher as barrinhas, né, de que as tarefas foram feitas, que os professores fizeram a chamada, tudo fica bonito para mostrar, estampar o dado para os jornais como um todo. Enfim, existem outros governos anteriores, inclusive o governo petista, isso é uma coisa que é importante também de se ressaltar, fizeram coisas no sentido de se preocupar mais com os dados para ser demonstrados, né, para os jornais, como é o caso da política das aprovações, etc., né? Agora não foram tão fundo assim, né? Essa coisa aqui transformou tudo num gráfico já pronto, né? Que eles, com a cara de pau total, eles apresentam esses gráficos como uma evolução do sistema, né? Como, né, mensalmente a gente tem visto aí ocorrer. E a gente sabe que os livros didáticos também são passíveis de crítica, dependendo do ângulo, dependendo de uma série de coisas, mas não com erros factuais tão grosseiros, né? Por quê? Porque o Programa Nacional do Livro Didático, ele é baseado em consultas às comunidades, às redes estaduais. Os livros demoram pelo menos 2 anos para ficarem prontos. Então você tem editores, você tem pareceristas, você tem uma série de critérios. E de resto, a comunidade local tem autonomia para debater qual livro adotar. Não é, como o caso está acontecendo em São Paulo, uma proposta imposta goela abaixo, e que a comunidade não tem direito de escolher, que é feita de modo super veloz, chegando com erro na ponta. Então, é uma coisa muito bizarra. Luizito, tem um acontecimento de querência para a gente ilustrar aí as coisas? A gente pediu para o Afonso trazer um relato a respeito do que está acontecendo com esse uso dos aplicativos em sala de aula, já que agora o professor é um executor de aplicativo em sala de aula. E ele nos conta. E em relação a uma situação insólita que você vê, assim, como que não fui eu que vivenciei, mas eu ouvi numa reunião de professores, que foi relatado por uma professora de português, porque algumas disciplinas têm mais plataformas do que outras, né? Então, português e matemática são as disciplinas que têm mais de uma plataforma que devem ser utilizadas, com metas, etc., que os professores deveriam cumprir, embora não seja compulsória, né? Que é a questão que eu comentei no começo, ali no início. Mas ela comentou algo de uma plataforma chamada Leia Paraná, em que os alunos têm que ler uma quantidade de livros por trimestre, né, por período, que é estabelecido por essa plataforma. E a leitura tem que ser feita pelo aplicativo, pelo celular. Então, os alunos vão lendo, e é muito ruim ler pelo celular, né? Depende, inclusive, do aparelho ali que o aluno tem, enfim. E eles não gostam de ler pelo celular, né? Você não tem nenhum incentivo, por exemplo, a usar a biblioteca da escola. Tem que ser pelo celular, porque senão não contabiliza como livro lido. E aí, a inteligência artificial, que está implementada, embutida ali na plataforma, a cada 10 páginas que os alunos passam ali, ela coloca uma pergunta sobre o conteúdo, né, o que foi discutido nas 10 páginas desse livro de literatura, como se fosse possível o aluno, ao responder a questão, poder provar que ele de fato estava lendo, que ele não estava só passando as páginas para parecer como concluído. E a professora se queixou que os alunos respondiam, eles iam passando página por página, eles não liam, porque não gostavam de ler, porque eventualmente não queriam ler aquele livro e tal, e respondiam qualquer coisa. E aí a plataforma, se você responde errado aquelas perguntas intermediárias ao longo do livro, ela não computa como livro lido. E isso prejudica o índice da escola, o diretor tem que responder, eventualmente vai cobrar do professor e tal. E aí ela sugeriu, assim, ela falou, se a plataforma não vai computar livro lido, se os alunos errarem as questões, porque a rigor eles não estão lendo os livros, né, eles estão só passando as páginas, então a gente vai começar a passar a resposta para os alunos. Então, aí que você vê, assim, como é uma falsificação do processo de aprendizagem. Então, assim, se o objetivo é atender o índice, né, atingir ali o índice de leitura, e o índice de leitura pressupõe que se responda a uma pergunta e os alunos estão errando a pergunta, a gente vai passar a resposta para eles. E aí vai ser contabilizado como livro lido, não é isso que o governo quer? Então, isso mostra, assim, né, como é um fetiche em torno da tecnologia, como um fim em si mesmo, como se ela fosse por conta própria resolver problemas, mas que está ancorada
de uma pedagogia gerencialista, com grandes corporações que vendem as tecnologias dessas plataformas e que, na realidade, ela opera numa lógica de falsificação ali, né, do processo de ensino-aprendizagem, que prejudica tanto o desenvolvimento do trabalho do professor, como o próprio aproveitamento do aluno, né, da experiência ali que deveria se dar no ambiente escolar. Mas é sinistro, né? Agora, os alunos respondem as questões do livro, respondem sem ler, aí os indicadores estão ficando ruins, está ficando como se o aluno não acessasse o livro, e isso acusa o indicador do professor, que se o professor não estaria ministrando o livro digital, isso acusa que o diretor não está ministrando o livro digital, e a solução da professora estressada é, então agora eu vou dar resposta para os alunos. Então, no final, vai virar só um negócio de passar o dedo e que a resposta entregue, não vai ter mais leitura, não vai ter mais escrito, não vai ter mais raciocínio, vai ter trabalho em conjunto. É sinistro o caminho que está sendo alcançado, Alessandro. Luiz, vamos caminhar para o nosso Luta de Gosto, que já está longo o nosso episódio. O que você preparou, que eu estou ansioso para saber? Eu trouxe a seguinte pergunta aqui para você. Na verdade, a gente podia ampliar, né, para os ouvintes também, para os professores que escutam, se existe algum desses aplicativos que vocês gostam, de fato, que tem alguma utilidade educacional para montagem de grupo, Kahoot, para fazer metodologias ativas, salas de aula invertida, peer instruction. Você sabe que quando a gente está dando aula no ensino médio, qualquer titubeada que o aluno perceba que você meio que acabou o conteúdo antes da hora, qualquer coisa desse tipo, eles já falam, vamos fazer um Kahoot. Eles são pilantras, molecada pilantra. Ainda bem que eles sabem, né? Aluno não é bicho besta, não. Mas eu queria te perguntar, Alessandro, qual é a melhor tecnologia que você já utilizou em sala de aula? E queria ouvir também dos professores. Qual a melhor tecnologia que você já usou nessa sua vasta experiência docente? Cara, eu uso diariamente, todos os dias eu uso o retroprojetor com o controlinho na mão, né? PowerPoint, Data Show. PowerPoint, e daquele jeito que eu gosto de fazer, vou contar uma técnica. Não, mentira, galera. A galera vai achar que eu vou fazer lá um segredo aqui, né? Mas eu gosto de deixar ele congelado numa tela mais podre, assim, né? E aí eu mudo no computador para uma fotografia que seja impactante e tal, e no meio da minha fala eu pego e tal, e passo o negócio. Aquilo dá um efeito bacana, sabe? Super modernoso. Na verdade, é super arcaico, né? Porque tem gente que usa já o controlinho que passa, né? Os slides, eu não tenho isso. Mas você não é daquele professor que passa o slide com a tela cheia de texto e fica lendo. Imagina, né? Tá tirando. E você? A melhor tecnologia que já me mostraram e que eu botei em prática foi o quadro negro. Você tá de palhaçada. Não, o quadro negro é uma tecnologia eu não sou um professor da geração do quadro negro, eu me irrito com o giz, eu escrevo, minha letra é horrível, enfim, né? Aquilo não me ajuda, não. Não, eu já usei outras tecnologias. Caneta, cartolina, mas o quadro negro tá para nascer uma tecnologia melhor. Eu também uso bastante o PowerPoint. Uso PowerPoint, gosto de outros recursos. Você faz Kahoot com seus alunos? Nunca fiz. Já fez gamificação para você conseguir? Rapaz, já fui em umas capacitações sobre isso, mas eu não sei o que aconteceu, que o meu ouvido simplesmente não é capaz de absorver aquilo. Mas tem coisa que é legal, né? Você usa a internet, por exemplo, para fazer aula invertida. Enfim, tem uma série de coisas que realmente é legal. A gente, de novo, enfatiza, não é contra a tecnologia, não faria menor sentido fazer isso. Mas, enfim, o que a gente quis mostrar nesse episódio é que o objetivo não é a educação, né? Sim. Bom, a gente fez um episódio um pouco informativo para trazer a discussão, que acho que é uma discussão muito urgente, porque é uma coisa que pode ser exportada já do Paraná, foi para São Paulo, do São Paulo pode ir para outros estados. A gente quer começar essa discussão. Os relatos que vocês tiverem, tanto os alunos quanto os professores, são muito importantes para a gente saber mais, preparar mais conteúdo sobre isso. E aproveitar para agradecer os entrevistados, o Fernando Cássio, da USP, e o Afonso Cardoso, aqui da Rede Pública do Paraná. Nós pedimos para eles, enchemos o saco no final de semana, e eles ajudaram. Então, agradecer muito e esperar agora o relato da massa crítica do Maldita Politicagem, que também está nessa linha de frente, escutando alunos, escutando os pais e vivendo essa realidade da sala de aula. É isso, Luiz? Acho que é isso. É isso. Então, um abraço, galera. Um abraço. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.